1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 23, Paulo fala sobre a importância da Santa Ceia e como ela deve ser executada, como ela deve ser celebrada. Vamos ver o que ele diz em 1 Coríntios 11, 23, 24 e 25. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também tomou o cálice, depois de cear, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. A Santa Ceia é uma ordenança, às vezes mal compreendida, porque para muitos virou um ritual, para muitos virou um momento, um hábito religioso. Mas olhando para a palavra de Deus, queridos, ela não é um momento litúrgico, não é um momento de um hábito, e às vezes se torna para nós apenas um hábito. Todo mês celebramos, e às vezes nós não damos a devida importância ao que ela realmente significa. A Bíblia diz que ela é um memorial vivo da cruz de Cristo, é um anúncio profético da redenção, e é também, queridos, um chamado à santidade, porque toda ceia nós lembramos o quanto nós precisamos do Senhor. Então não é apenas algo que a igreja faz, mas é algo que a igreja vive, amém? Por quê, queridos? Porque ela fala do que foi a cruz, mas ela fala do que foi hoje para nós a cruz, que ela significa hoje, falando da nossa comunhão, e ela olha para o futuro, e ela nos lembra: Jesus vai voltar. Então a ceia precisa ser para todos nós um momento muito especial, é uma ordenança, queridos, maravilhosa, que revela a obra redentora de Jesus Cristo, fortalece a comunhão do corpo da igreja e prepara a igreja para viver em santidade, enquanto aguarda a volta do Senhor Jesus. São aspectos muito importantes, e nós vamos rapidamente falar sobre esses aspectos. Então, primeiro, a revelação do sacrifício redentor de Cristo. A ceia, ela aponta, queridos, para o nosso coração, e ao mesmo tempo ela aponta para a essência do Evangelho de Cristo, porque foi um sacrifício substituto e um sacrifício perfeito. Nós costumamos dizer que foi uma morte substituta, mas também inclusiva, porque ele morreu no nosso lugar, mas é também necessário que eu entenda que eu preciso morrer com ele, para que ele viva em mim. E quem morreu não experimenta grandes mudanças. Nós estávamos sexta-feira num evento que o Horácio faz em Londrina, Somos Um, e ele estava falando do tempo que ele ministrou antes de morrer, e o que foi o ministério dele depois que realmente ele assinou o atestado de óbito e decidiu viver para Cristo. Morto não reclama, morto não murmura, não é? Morto recebe do Senhor e obedece. Então o sacrifício redentor de Jesus aponta para o pão que nós vamos daqui a pouco comer, que fala do corpo de Cristo, que diz o texto: tomai, comei,
Isto é o meu corpo, que é partido por vós. O Senhor Jesus, numa celebração de Páscoa, aonde Israel celebrava um grande livramento, a libertação do Egito, Jesus institui uma nova aliança, celebrando a libertação de toda a humanidade, de uma vida de pecado, de destruição, de derrota e de uma nova vida com Cristo. E o pão aponta para isso, o corpo dele que seria partido naquela cruz. Hoje nós não experimentamos o corpo literal de Cristo, mas um pão que representa a sua entrega, que fala que ele foi ferido, foi moído por causa do nosso pecado. O profeta Isaías, quando ele fala profeticamente sobre esse tempo que Jesus passaria, ele diz isso: ele foi entregue, ele foi ferido, ele foi moído por causa dos nossos pecados. Então cada pedaço de pão proclama que Jesus sofreu no nosso lugar. Mas não é o sofrimento a ênfase hoje, é a ressurreição e a nova vida que ele tem para nós. Quem celebra uma conquista de uma grande guerra, mas que enfim aquela nação, aquele povo conseguiu vencer e conseguiu a liberdade, e todos os anos eles comemoram. Eles comemoram a guerra? Não, comemoram a liberdade conquistada naquela guerra. Então hoje nós não comemoramos o sofrimento de Jesus, nós comemoramos a vida que ele tem para nós. E nós não podemos esquecer disso nunca, queridos. Então, participar da ceia sem discernir, sem entender o sacrifício de Jesus, a Bíblia diz que quem trata com indiferença o sacrifício de Jesus pode comer e beber para a própria condenação. É o que a Bíblia diz. Olha que situação. Então a ceia nos chama a não se acostumar com esse ato litúrgico, esse ato memorial, mas nos acostumar com a graça do Senhor Jesus, que é abundante, sempre, em todo o tempo. E eu e você precisamos entender isso. Você não se emociona com uma cruz se você já se acostumou com ela. Você se emociona sempre quando ela continua muito viva para você. Quem não valoriza o que Cristo experimentou, não entende a profundidade da graça. Vamos repetir isso? Quem não valoriza o que Cristo experimentou, não vai entender a profundidade da graça. E o cálice aponta para o sangue de Jesus que foi derramado. E a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então a ceia nos lembra que nós fomos comprados por um preço alto e não pertencemos a nós mesmos. Pertencemos a Ele, somos propriedade exclusiva dEle. E nós lembramos, queridos, que o sangue que era colocado na porta das casas do povo israelita, quando o anjo da morte iria passar, mas aquelas casas que tinham sangue representavam um passo de fé daqueles que acreditavam que poderiam ser preservados pela obediência. E o sangue de Cristo, queridos, fala disso, fala de livramento de uma grande condenação. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, mas fomos alcançados por Ele. E isso é maravilhoso, queridos, isso é tremendo. Então você precisa viver como alguém que é perdoado. Não precisa continuar carregando sentimentos de culpa, porque o
sangue de Jesus já te purificou. Isso é uma verdade espiritual, já sacramentada. O sangue que nos salva é o mesmo que nos chama para uma vida de santidade, porque Ele nos chama para uma vida de santidade. Então a ceia, ela anuncia a morte do Senhor. Disse o versículo 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. A ceia por si só é um sermão completo. Eu experimento do pão, eu participo do vinho, eu lembro que é do corpo de Jesus que nós estamos falando, eu lembro que é do sangue derramado dele que nós estamos falando, eu lembro que a vida dele é o que me dá vida espiritual, eu lembro que estar ligado nele é que eu tenho sustento espiritual. Então, cada vez que nós participamos, nós reafirmamos publicamente a nossa fé no Cristo crucificado. Ele mudou a nossa história e vai continuar mudando, porque só Ele tem o poder de fazer. Então, a cruz vazia, ela é um púlpito silencioso, porque ela por si só prega da redenção. Nós olhamos para aquela cruz vazia e nós lembramos que Ele não ficou na cruz, Ele não ficou no túmulo, Ele ressuscitou e está vivo e tem vida para dar. A sua vida confirma a mensagem do que nós vamos celebrar hoje. Ele entrou na tua história e mudou a tua vida. Ele entrou na minha vida e mudou a minha história. Diga: a cruz não apenas relembra, a cruz, ela proclama o Evangelho. Porque ela não foi o fim de uma história. Ela fala de um preço que foi pago para a minha e a sua salvação. E a ceia nos impede de esquecer disso, porque todo mês nós celebramos. A igreja primitiva, nos primeiros dias, ela celebrava todo domingo. É por causa disso que a católica celebra todo domingo. Tem igrejas que celebram uma vez por ano. Eu acredito que mensal é a mais legal. Porque quando a gente pensa que está esquecendo, já é hora da ceia de novo. Todo mês. Jesus falou para fazer sempre em memória dele. Mas a Bíblia não diz se é para ser mensal, anual, semestral, bimestral, semanal. E eu creio que para muitos deixou de ser semanal para questão prática, né? É mais simples ser uma vez por mês. Mas a Santa Ceia fortalece a comunhão do corpo de Cristo. Ela não fala apenas da comunhão vertical, ela fala da comunhão horizontal entre nós. Amém? Então ela é uma comunhão espiritual. Paulo, quando escreve para os Coríntios, ele diz: o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo. Ele está dizendo, se nós estamos juntos, não é o próprio Cristo que nos une? Nós temos algo em comum, amém? Todos nós tivemos uma experiência com Cristo, por isso estamos juntos. Então a ceia aponta para uma comunhão espiritual, que fala de participação, koinonia, fala de unidade, fala de partilha espiritual. Não se pode participar da ceia ignorando que nós somos corpo de Cristo. Somos corpo de Cristo. É muito importante, queridos, cultivar a comunhão. Deixa eu te fazer uma pergunta crucial. Você cultiva a comunhão ou apenas frequenta cultos? Nós corremos um risco enorme
de só frequentar culto e não viver em comunhão, não se relacionar como corpo de Cristo. E isso não tem nada a ver, queridos, com a célula, embora a célula é um lugar para isso, mas tem a ver com você ser uma expressão de Cristo aonde você está. Você é abençoado e você abençoa. Você é ajudado e você ajuda. E nós precisamos pensar nisso. Não há verdadeira ceia sem verdadeira comunhão com o corpo de Cristo. Se Cristo é o cabeça da igreja e nós, como igreja, número de pessoas, somos o corpo de Cristo, tem que haver comunhão no corpo. Senão algo está errado. A ceia confronta divisões e confronta pecados. Olha o que Paulo diz no versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É para ficar de olho para ver quem está ceando, que não devia estar ceando e vai cear? Não. Eu sou da época em que isso era prática e tinha até pessoas designadas para fazer essa vigilância. Vocês acreditam num negócio desse, gente? Tinha pessoas designadas para ficar de zóio, para ver se tem alguém que vai tomar da ceia e não podia tomar. Olha que louco. A Bíblia fala para fazer isso? Não. A Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. A ceia exige autoexame. E autoexame fala da possibilidade de arrependimento. Autoexame fala da possibilidade de reconciliação. Autoexame fala de restaurar relacionamentos. Autoexame fala da possibilidade de arrependimento, de confissão. Então, participar sem discernimento é o que traz disciplina, diz Paulo, quando escreve para os Coríntios. Há algo que você precisa confessar? Há algo que você precisa restaurar? A mesa do Senhor, ela não pode ser um lugar para hipocrisia, mas precisa ser um lugar, uma noite, um participar, onde todos nós estamos atentos, se precisamos de arrependimento, se precisamos de confissão, se precisamos de reconciliação. A ceia reafirma a nossa unidade em Cristo. Paulo, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 10, ele diz, porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Então, a ceia, ela proclama que nós somos um só corpo, apesar de todas as nossas diferenças. Quem ama Cristo deve amar a igreja. Quem ama a Cristo deve se importar com a igreja. E aí vem uma pergunta. O que você faz, o que você fala, como você vive, contribui para a unidade da igreja ou para a divisão? O que você faz, o que você fala, como você vive, aonde você vai, contribui para a unidade da igreja ou contribui para a divisão? A Bíblia diz que quem discerne a ceia aprende a amar o corpo de Cristo. E por último, a ceia prepara a igreja para a volta de Cristo. Queridos, o mundo está sendo preparado para isso. Quem está acompanhando viu que Estados Unidos e Israel atacou o Irã. O Irã revidou e atingiu, não lembro agora, mas coisa de 10 a 15 bases americanas e israelenses ali na região. Esse conflito pode desencadear uma terceira guerra. Esse conflito fala do tempo do fim. Um profeta que profetizou o atentado do Trump, quando ele sofreu o primeiro atentado, 6 meses antes, ele tinha profetizado isso. E ele profetizou agora que o Trump será morto por um atirador de longuíssima distância. Lógico que não vai ser esse ano nem o ano que vem, eu acredito.
que vai demorar alguns anos. Mas pode ser. Porque o Trump, que nós admiramos por um lado, ele tem tudo para ser o camarada que vai preparar o anticristo. E alguns profetas, alguns apóstolos, e já mais de um, têm apontado o genro do Trump como possível anticristo. Podem estar errados? Podem. Mas independente, tudo tem colaborado para a gente ver o cumprimento das coisas. Alguns profetas têm falado que agora sim é tempo de guardar alimento, estocar alimento, que possa durar um tempo. Tem falado que é tempo de, se você que tem dinheiro em banco digital, tire. E até dos bancos oficiais, tire. E guarda. Eu não vou falar para você guardar debaixo do colchão, porque é o lugar onde o pessoal vai procurar, né? É onde você guardava antigamente. Mas se você puder tirar e guardar, porque alguns têm profetizado que vai haver, da noite para o dia, um travamento geral, e quem tem dinheiro nesses lugares corre o risco de ficar sem. Só quem já você sabe o que é isso. Na época do plano cruzado novo, não sei, eu e a Ruth, nós tínhamos acabado de vender um terreno que a gente ia investir numa outra coisa, e o plano da noite para o dia, travou. Sabe o que virou o dinheiro do terreno? Uma geladeira grande, a troca de alguns móveis, porque a gente pôde ir tirando aos poucos. Você tinha que apresentar nota de coisas que você comprou para conseguir sacar. Eu vi alguns confirmando aqui, só os mais velhos lembram disso. A ceia fala do preparo da noiva para a volta de Cristo. Eu vi uma reportagem falando de uma rachadura que está acontecendo nas placas, no fundo do mar, entre a África e as Américas. E ela já tem atingido uma parte de área de terra. E eu estava lembrando que a Bíblia diz que próximo de Jesus voltar, o Monte das Oliveiras vai se separar e vai correr a água ali. Será que isso aí já não é um preparo para o desenho? Não sei. Uma coisa eu sei: se Jesus voltar hoje, você está pronto. Se Jesus voltar hoje, você está pronto. Pense nisso. A Bíblia pede para eu e você viver com quem espera um noivo. Uma noiva, quando está se preparando para o casamento, ela gera uma expectativa e ela cuida de todos os detalhes. A igreja precisa viver se preparando para o encontro. Por isso a pergunta: se Jesus voltasse hoje, você está pronto? Eu e você precisamos celebrar a ceia corretamente, com os olhos na eternidade. Independente do que acontece hoje, nossos olhos precisam estar na eternidade. E a ceia nos chama, queridos, a uma santidade contínua. Pedro, quando escreve na sua primeira epístola, ele diz: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Então a ceia nos lembra que nós fomos separados para o Senhor. Não há santa ceia sem compromisso com uma vida santa. Não se usa roupas sujas em dia de festa, não é verdade? Usam roupas especiais. E espiritualmente falando, é o que nós precisamos vir para a ceia, com vestes especiais, santificados para este encontro, renovados para esse encontro, para participar da ceia do Senhor. A sua vida reflete santidade? A Santa Ceia é um convite à mesa do Senhor, mas é um convite, é um chamado a uma vida de santidade.
Porque se ela manda eu verificar minha vida como está, para ver se eu devo participar, é um chamado à santidade. Imagina se a ceia fosse de 5 em 5 anos. Muito antes de experimentar um renovo, já estava longe há muito tempo. Então, queridos, a ceia terrena, ela aponta para a ceia celestial. Ela aponta para as bodas do Cordeiro, onde não vai ser um dia, mas nós vamos viver alguns anos em festa, na presença, em comunhão, em relacionamento com o Cordeiro. Então a ceia renova a nossa esperança eterna, amém? Apocalipse 19, ele diz: bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. Haverá uma ceia especial para aqueles que viverem em santidade aqui e estão na expectativa de aguardar o Senhor. A nossa esperança não está nesse mundo, mas nós devemos ter esperança hoje e agora de uma proteção especial, amém? Se eu sou de Cristo, Ele está em mim, eu estou nele, automaticamente eu posso contar com uma proteção especial. Mas a nossa expectativa precisa ser da glória futura e eterna junto com Cristo. A ceia precisa ser para nós um aperitivo. E aí uma pergunta: onde está a sua verdadeira esperança? Quem participa corretamente da ceia caminha com esperança até o céu. Mas eu preciso fazer da ceia um tempo único, extremamente especial, de renovação, de avaliação e de celebração, porque eu tenho me alimentado de Cristo. E simbolicamente, eu pego do pão, eu pego do vinho, do suco, e é para lembrar que eu devo continuar me alimentando de Cristo. Hoje essa mesa é provisória, mas no céu ela será eterna, porque será uma comunhão sem fim. Diga: Santa Ceia nunca será para mim um ritual vazio, litúrgico, mas um memorial vivo da cruz de Cristo, um ato de comunhão e um anúncio de uma esperança eterna. Precisa ser assim para mim e para você, não um hábito, mas um tempo sobrenatural de comunhão com o Senhor. Eu sou da época em que no culto de ceia ninguém faltava. As pessoas vinham para a cidade, dos distritos, das fazendas, e com chuva ou sem chuva vinha. Tem histórias de pessoas que o carro encalhou, eles marcharam a pé, chegaram no meio do culto, mas chegou para a ceia. Eu ficava impressionado, eu era criança, e via aquela dedicação. Ninguém perdia o culto de ceia. E o culto de ceia não era domingo à noite, era domingo de manhã. E era um culto de muito... Tem gente chacoalhando a cabeça ali que estava só denunciando a idade. Era maravilhoso. Era um culto de muitos testemunhos. Era um culto muito especial, todo diferente. E é da época em que todo mundo tomava ceia assim, ó. O diácono saía com um copo, você acabava de tomar, ele limpava aqui e passava para o próximo. Limpava e passava para o próximo. Não, vocês não estão entendendo. Sabe, queridos, quando você vir para tocar no pão e no cálice, pede para Jesus tocar no teu coração. Fala: Jesus, toca na minha mente, toca na minha emoção. Tem algo que está desalinhado? Por favor, tem liberdade para alinhar. Porque precisa ser algo muito especial. Amém?
precisa ser algo muito especial. Ia ver chamar Deus.